Hoje se alimentar se tornou uma coisa desnecessariamente complicada. Vocês concordam comigo? Desnecessariamente, até eu já chego num ponto onde eu vou explicar isso um pouco melhor. Mas se a gente parar pra pensar, às vezes o fato de o que eu vou comer no café da manhã, eu tenho que ir lá e no Google dar uma pesquisada pra saber qual que é a melhor opção. Qual a melhor opção de snack pra levar pra escola? E tanta informação que a gente recebe, desde informação de revista, o que o teu amigo tá fazendo, qual é a dieta da moda, se é paleolítica, se é a dieta da proteína, ainda assim, com tanta informação, a gente não sabe se o que a gente tá fazendo é certo. E há muito tempo atrás, eu chegava e eu só queria saber o que eu devo comer. Só me diz isso. E depois, com o tempo, quando eu me tornei nutricionista, eu comecei a entrar nesses grupos de discussões, nos congressos, e comecei a me aprofundar no mundo científico para saber o que realmente eu deveria comer, o que eu deveria passar para as pessoas que elas deveriam comer. E a coisa começou a se complicar ainda mais. E aí eu não sabia mais se qual era o carboidrato que era bom, se era o de alto índice glicêmico, se era o de baixo índice glicêmico, quando que eu deveria fazer isso, se era proteína boa, se era gordura ruim, e começou a ficar tudo mais confuso ainda. Enfim, o tempo passou, eu comecei a estudar mais, comecei a atender mais pessoas, comecei a viajar e ao longo do tempo, estudando todas essas civilizações e tipos de pessoas diferentes, eu cheguei a duas conclusões. A primeira delas é sobre essa chamada dieta ocidental. As populações que ingerem essa dieta chamada ocidental, que vem lá da América do Norte, América Central e nós aqui da América do Sul, são as populações que infelizmente têm as maiores taxas de doenças como câncer, obesidade, sobrepeso, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. E além disso, 1/3 de todos os tipos de câncer são relacionados à dieta. Tem até indícios e estudos onde mostram que japonesas e orientais, quando elas se mudam para os Estados Unidos, essas populações orientais são as com menores taxas de câncer. Quando elas se mudam, elas começam a ter doenças relacionadas às nossas doenças aqui do mundo ocidental. Elas começam a ter mais câncer e doenças como sobrepeso e obesidade. Isso não é tão novidade pra gente, certo? A gente já sabe que a gente não é lá tão saudável. Mas algo que é um pouco desequilibrado é que quanto mais não natural a gente fica, mais a gente estuda e isso não tá curando a gente. A gente continua sofrendo das mesmas doenças. E a única coisa que a gente sabe, na verdade, é que esse tipo de dieta não é a melhor saída. E a segunda conclusão que eu cheguei é que as populações que seguem as dietas mais tradicionais são as que são menos suscetíveis às doenças crônicas. Isso não é uma conclusão só minha, mas quando a gente começa a estudar civilizações bem extremas, como Groenlândia, por exemplo, que realmente comem gordura de foca, ou até mesmo lá na África, onde tem populações que elas comem só proteína e até chegam a comer sangue de cabra, são as civilizações com menos doenças crônicas. Então o que acontece na verdade? Eu cheguei a uma conclusão, que nós realmente criamos toda uma dieta que nos deixa doente. Que feito da nossa sociedade, de realmente criar uma dieta onde nos deixa doente e não nos deixa mais saudável. Mas tem uma boa notícia. A boa notícia é que estudos já sugerem que nós, americanos, nós que seguimos essa dieta ocidental, se a gente se afastar, nem que seja modestamente um pouquinho da dieta que a gente já faz hoje, diminuindo um pouco o consumo de tanto leite, tanto açúcar, tanta carne, tanto alimento ultraprocessado que a gente leva no dia a dia, a gente já diminui em 80% a chance de ter todas essas doenças que eu já citei aqui pra você. Por isso eu digo, o primeiro fator aqui a gente começar a fazer é evitar qualquer produto alimentício que talvez um aluno de terceira série não conseguiria dizer. Se você lê uma lista de ingredientes que o menininho não conseguiria dizer, é porque esse alimento já não é muito saudável. Então se fixe em 4 alimentos que eu vou citar aqui, onde eles são consumidos pelas pessoas mais saudáveis do mundo, que vão fazer com que você se afaste dessa dieta ocidental e se torne uma pessoa mais saudável no seu dia a dia. Então, o primeiro alimento que não pode faltar no seu dia a dia são as castanhas ou as oleaginosas, como você preferir chamar. Então, as castanhas são as principais e as mais saudáveis. Castanha do Pará, castanha de Bauru, amêndoas, pistache, macadâmia. Você deve enfatizar esse consumo ao longo do seu dia a dia. Então, se você, assim, tá pensando, mas castanha engorda, castanha vai me deixar inchado. Primeira informação aqui, muito importante, você se lembrar e saber que as castanhas têm um alto poder anti-inflamatório, por causa das altas quantidades de ômega 3. Esse ômega 3, essa gordurinha, quando você ingere, pelo menos diariamente, você consegue desinflamar seu organismo. E se a gente parar para pensar que uma célula gordurosa é um processo inflamatório, você consegue emagrecer com as castanhas. Então, se você consumir ao longo do dia pequenas porções, nem que seja um punhado de castanha à tarde, ou então gosto muito de fazer uma farofinha de nozes, onde você pode substituir pela farinha do seu bolo. Então você retira uma farinha de trigo, que poderia ser inflamatória, por uma farofinha de castanhas que é anti-inflamatória. Você consegue perder peso ou equilibrar seu peso de uma melhor forma. Sem falar que o ômega 3 é uma das melhores substâncias para alimentar seu cérebro, onde ajuda a memória, ajuda no raciocínio cognitivo e também ajuda você nos melhores níveis de energia, deixa você bem desperto e deixa você com bom humor.
Então o que você pode fazer é utilizar esse punhado de castanha e você pode consumir mais ou menos de 3 até 4 colheres de sopa ao dia e levar num saquinho para o seu trabalho, para onde você for. Lembrando que é muito interessante fazer rotatividade das castanhas, pelo menos de 15 em 15 dias. Então não fique muito viciado em um só tipo de castanha. Então, por exemplo, castanha do Pará, consome até 15 dias e troca pela amêndoa ou pela macadâmia, porque elas têm alto poder alergênico. Principalmente para vegetariano que realmente enfatiza muito o uso de castanha, tome cuidado. Tá? Você sempre deve fazer essa rotatividade para o seu corpo não ficar sobrecarregado, principalmente o amendoim. Muito cuidado, se você sentir sensações como muita rinite, muita produção de muco, muito cansaço, dê uma paradinha nas castanhas e retome daqui a pouco, em 1 mês ou 2 meses, para suas funções voltarem. O segundo alimento que não pode faltar no seu dia a dia é o abacate. Eu sei, talvez você já esteja meio assustado que eu só estou indicando gordura aqui até então, mas realmente o abacate está listado como um dos alimentos mais saudáveis que você possa incluir no seu dia. O abacate ele é rico não só em ômega 3, mas também em substâncias como colecistoquinina, que ajuda a inibir a sua vontade de comer ao longo do dia. Tem substâncias também diuréticas que vão fazer com que você perca peso e emagreça. Sério, você realmente vai conseguir perder peso com o abacate. O abacate é um alimento que você deve sim ingerir ao longo do seu dia pelas substâncias anti-inflamatórias se você quer manter saciedade e um peso equilibrado ao longo do dia. E há várias formas como você pode consumir. Aqui no Brasil a gente está acostumado sempre com abacate com açúcar, mas em outras nacionalidades tradicionais e que são naturalmente saudáveis, geralmente se consome o abacate, lógico, sem o açúcar. Então você pode picar e consumir como guacamole na sua salada, ou então você pode também consumir sem açúcar um abacate amassadinho com banana. Você pode colocar um pouquinho de mel, pode até misturar com tâmara se quiser, mas para deixar bem prático, só abacate com banana e cacau em pó já fica uma delícia. E você pode consumir isso nos seus lanchinhos intermediários ou como salada no almoço ou no jantar. É uma bela forma de agregar mais um alimento super saúde para o seu dia. O terceiro alimento que não pode faltar no seu dia é a maravilhosa, gloriosa couve. Gente, não é à toa que a couve está sendo tão popularizada no famoso suco verde, né? A gente até poderia popularizar o suco verde com outras folhas. Você já parou para pensar que a gente poderia fazer um suco verde de espinafre, de rúcula, agrião? A gente até pode, inclusive até indico que você faça a rotatividade sempre 2 vezes. Mas a couve é uma das mais especiais, porque ela tem uma substância que contém glicosinolatos. Esses glicosinolatos ajudam a varrer o seu fígado de substânciazinhas tóxicas que a gente come ao longo do dia. Aí tá, cara, eu não como nada tóxico, não ingiro pilha. Não é isso que eu quero dizer. Ao longo do dia, a gente acaba comendo algum alimento industrializado, algum açúcar oculto, um pouco de xarope de milho, xarope de açúcar, ou qualquer outra coisa com que faz com que o seu fígado demande de muita energia para degradar aquilo, e às vezes essas substâncias não dão conta de serem degradadas e serem retiradas do seu corpo se você fica comendo só farinha branca, leite, queijo, carne. Então, consumir couve ao longo do seu dia vai fazer com que você retire essas toxinas do seu fígado, limpando o seu organismo, fazendo o seu corpinho trabalhar mais rápido e ajudando também com a funcionalidade do seu cérebro e tudo mais. E a couve ela tem outro item muito especial. A couve está na lista de pH nos alimentos mais alcalinos. O que isso quer dizer? A dieta alcalina hoje ela já é muito famosa e muito disseminada para pessoas que querem trabalhar com uma dieta anti-câncer e preventiva. Então, quando você come alimentos que são alcalinos, principalmente a couve, que está lá no top, você consegue diminuir a produção de substâncias ácidas no seu organismo. E uma célula cancerígena já é comprovado que ela só se multiplica em um ambiente ácido. Então, quando você consome mais couve ao longo do seu dia, você primeiro está no ambiente anti-câncer, antitóxico e segundo que é uma delícia, né? Até inclusive você pode começar a fazer suco verde de manhã, que é muito fácil. No meu site você encontra várias receitas de vários tipos de sucos verdes, eles são muito bons. Então essa seria a terceira dica, eu espero que você me orgulhe e comece a fazer uns suquinhos verdes aí. O quarto alimento que não pode faltar no seu dia é a quinoa. Se você ainda está em dúvida se é um alimento realmente que vale investir, se é superfood, um super alimento que tanta gente fica comentando, ele realmente é um alimento bem completo. A quinoa é bem interessante, inclusive, se você começar a substituir pela carne. A carne é sim um alimento extremamente nutritivo, né? Não estou aqui pregando para você abandonar a carne, mas hoje a gente tem se passado muito na quantidade de carne. Hoje no ocidental, nós aqui, a gente consome em média em carne em 2 ou até 3 refeições diárias ao dia. Isso tem em média 250 gramas de carne ao dia. 250 gramas de carne ao dia está sim relacionado a aumento de câncer, a doenças coronarianas e até mesmo a diabetes tipo 2. Então, quando você come essa quantidade de carne, é uma produção muito ácida no seu organismo. E a quinoa, ela contém todas as substâncias nutritivas da carne, ela é praticamente um bifinho completo,
só que ela tem a propriedade de ser básica, ela não causa tantas doenças crônicas como a carne causa. E a quinoa é muito interessante também porque ela é riquíssima em cálcio. Então, para pessoas que têm osteopenia, osteoporose, estão com as unhas fracas, tá com o cabelo caindo, a quinoa é super indicada. E para fazer é muito fácil. Você pode encontrar de dois tipos, em flocos, onde você coloca em cima da bananinha, das frutas, ou até utiliza para fazer bolinhos, mas eu gosto de utilizar muito a quinoa como uma refeição completa. Você simplesmente cozinha a quinoa assim como você faz arroz e você pode consumir isso junto com alguns leguminhos e fazer isso tipo o seu bifinho completo mesmo e comer ao longo do dia. Thomas Jefferson, aquele cara lá da lâmpada, ele também estudava muito sobre nutrição. Ele já falava assim, que trate a carne como um alimento extra ou para ocasiões especiais. E o cara já sabia das coisas, né? Ele inventou a lâmpada, ele inventou a energia, mas tente tratar a carne mais como alimento extra e trazer outros alimentos proteicos para o seu dia a dia. Agora, sem essa de obsessão por regras alimentares e regras desnecessárias que eu falei aqui no início desse vídeo. Realmente você não precisa ficar contando calorias nos pacotes e coisas assim. O que eu desejo aqui é que você realmente se realinhe, se reconecte com as comidas de verdade, com gorduras de melhor qualidade, com proteínas de boa qualidade e com o maior número de vegetais possíveis no seu prato. Fazendo esses tipos de regrinhas, você já segue alinhado com a sua vida e você não precisa ficar contando coisinhas e ficar preso, obsessivo por qualquer tipo de dieta. Espero que você siga essas regras, tenha isso como prática diária e manda ver!